não existe consenso sobre quando começa a vida, segundo a ministra Rosa Weber. Como não existiria consenso sobre quando começa a vida, a partir daí ela passa a argumentar no sentido de que então você tem que privilegiar o direito das mulheres, o direito da autodeterminação sobre o corpo, teria que privilegiar o direito à saúde, de um aborto seguro, você teria que privilegiar a autonomia da vontade da mulher e por aí vai. Mas espera aí, todo esse castelo que ela construiu, todo esse prédio, essa casa que ela construiu, foi construída sobre uma base que é movediça, é uma base que não sustenta essa casa, esse castelo de cartas que ela construiu, que é a base de que não existiria uma vida intraútero, de que a Constituição só protege aqueles nascidos, os brasileiros nascidos. Essa foi a interpretação que ela deu para a Constituição. Mas espera aí, a vida, uma pessoa humana, desde o ventre, existem várias evidências científicas que trazem dados nessa direção. Desde a concepção, existe ali um ser com uma individualidade, com uma composição cromossômica e genética única. Mais ainda, quando chega nos 3 meses, que é a idade até a qual a ministra Rosa Weber permitiu o aborto, a gente está falando já de um neném que tem digitais, que tem batimento cardíaco, que tem um tipo sanguíneo próprio, muitas vezes diferente da mãe, o que mostra que não é uma extensão do corpo da mãe. Tem ondas cerebrais próprias. Então, existe um conjunto de evidências científicas que mostra que existe sim uma vida, existe uma continuidade da vida e não se justifica esse aborto aos 3 meses. Mais ainda, vamos dar agora um benefício da dúvida. Eu não concordo com isso, eu acredito que a concepção é um marco da existência da vida. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Vamos dizer que não se tivesse certeza, que não que seja possível que exista ou não exista. Vamos supor isso, só para argumentar. O que você faz quando é possível não existir uma vida? Vamos supor que você coloca uma parede e é uma parede de papelão. Daí alguém dá uma arma na mão de uma pessoa, você pode atirar, mas pode ser que existam pessoas atrás dessa parede de papelão. Você pode fazer aqui no teu clube de tiros, mas pode ser que atrás daquela parede exista vida. Quando existe a possibilidade, você vai em frente e atira? Se tem uma caixa de papelão na estrada, como já aconteceu, um fato verídico, uma caixa de papelão na estrada, e um carro estava passando, ele podia passar por cima daquela caixa de papelão, mas se pode, ainda que seja remotamente, existir uma pessoa lá dentro, você passa por cima e atropela, ou por um princípio de cautela você para? No caso real em que isso aconteceu, a pessoa estava dirigindo uma caminhonete, parou, foi ver o que tinha dentro da caixa de papelão e era uma criança que morava numa casa próxima e estava brincando e se escondeu no meio da estrada dentro de uma caixa de papelão. Por mais remota que seja a possibilidade, a vida é tão importante que você, na dúvida, você se abstém, você não viola. Então, ainda que a gente concedesse para a ministra Rosa Weber que não existisse uma segurança quanto a isso, por um princípio de cautela, você não age. Aliás, esse é o mesmo princípio de cautela que guia todo o direito ambiental. O direito ambiental, ele segue um princípio de cautela de você evitar potenciais prejuízos ao meio ambiente. E se você faz isso, como Emerson disse, em relação a ovos e tartaruga, quanto mais em relação a uma vida humana. Se nós, como humanidade, erramos no passado em relação a pessoas negras, erramos de um modo muito feio, como sociedade, com a escravidão das pessoas negras, se nós erramos com os indígenas, entrando em território deles, matando, expropriando, nós vamos estar sujeitos a cometer um novo erro agora para nós olharmos para o passado, no futuro, e dissermos, matamos vidas humanas. Isso não faz qualquer sentido. Veja que o argumento da ministra Rosa Weber é que ele permite que você mate um bebê com 8 meses de gestação. Esse critério, essa linha que ela traçou nos 3 meses, é altamente arbitrária e não é coerente com os argumentos que ela desenvolveu. Ela diz o seguinte, não existe evidência de quando tem vida, então você pode matar até os 3 meses. Mas espera aí, se não tem evidência de ter vida e de que a vida surgiria na concepção, então você pode matar nos 4, nos 5, nos 6, nos 7, nos 8, quando o neném está pronto para nascer com todos os órgãos próprios, prontos, você poderia, inclusive, nesse momento, matar a criança dentro do ventre, em nome de uma autonomia da mulher. Todos os argumentos dela cessam quando existe uma evidência, ou pelo menos uma dúvida de que existe vida, porque ninguém pode se livrar dos seus filhos dizendo, é autonomia minha,
É a questão de como eu quero usar os recursos, o meu tempo, o meu conforto, e eu tenho um filho ali de 10 anos, ele está me incomodando, não quero mais ter, então você vai lá e se livra dele e mata a criança. Ninguém admitiria isso, e se você não admite em relação ao filho de 1, 2, 5, 10 anos, por que você vai admitir em relação a uma criança que está no ventre da mãe, de novo, com digital, com batimento cardíaco, com ondas cerebrais, com uma composição própria e única, e mais, se você permitir esse aborto, o que vai acontecer é o que aconteceu em vários lugares ao redor do mundo, que os pais vão abortar, especialmente aquelas pessoas que têm deficiências. É como se você se livrasse de todas as crianças do Brasil com síndrome de Down. Alguém teria a coragem de fazer isso, mas é o que aconteceu em outros países quando se autorizou o aborto. Se autorizou o aborto de crianças com problemas, até os 3 meses é aproximadamente quando você identifica por exame de translucência se aquela criança tem perspectiva de ter síndrome de Down. Então, essa liberdade de autodeterminação da mãe vai acabar determinando um não respeito aos direitos das pessoas com deficiência. A gente acabou de comemorar o Dia das Pessoas com Deficiência, o que estimula aceitação, amor a pessoas que enfrentam desafios, o respeito aos direitos dessas pessoas, e ao mesmo tempo o Supremo está indo na contramão disso e autorizando a morte dentro do ventre da mãe de crianças que eventualmente pudessem vir a ter deficiências. E quando eu olho para esses argumentos da ministra Rosa, eles não convencem. Ela fala de liberdade e de autodeterminação, mas como a Fábio falou, essa liberdade existe na hora da relação íntima. Da mesma forma como quando você tem um contrato, você tem sim liberdade de autodeterminação até a hora que você assina o contrato, na hora da decisão. Depois, você não pode estender essa liberdade de autodeterminação ou violar aquilo que você pactuou no passado, ou, e muito menos, se estender essa liberdade de autodeterminação para tirar a vida de alguém. Da mesma forma, como é um castelo de cartas, quando você determina que existe uma vida humana, ou no mínimo um cuidado diante da dúvida sobre a vida humana, cai por terra o argumento da ministra Rosa de direitos reprodutivos da mulher, porque o direito de um só vai até onde começa o direito do outro. O direito reprodutivo dela só vai até onde começa o direito à vida daquela criança. E existe um caso de uma pessoa famosa, um caso que eu recomendaria que quem não conhece assistisse, tem várias histórias na internet que retratam a vida da Abby Johnson. Abby Johnson, ela praticava abortos numa clínica de aborto, até que um dia ela contribuía, na verdade, como uma secretária, ela registrava os casos antes, depois, mas ela não atuava ali no momento do procedimento. Até que um dia faltou uma assistente, ela foi segurar no ultrassom, aquele instrumento que permite verificar as imagens da criança, e ela viu o instrumento de realização do aborto entrar no útero materno, começar a cutucar a criança fugir desesperadamente para o outro lado, nadando, e a criança sendo destruída lentamente, e ela passou mal, ela decidiu naquele momento que ela jamais contribuiria para a morte das pessoas. Para ela ficou muito claro, estipou qualquer dúvida de que aquilo que ela estava fazendo é um assassinato. E por fim, eu queria abordar um argumento que para mim parece uma tremenda hipocrisia. A ministra Rosa disse que a criminalização do aborto não protege o feto, porque estabelecer algo como crime não impede que a coisa aconteça. Tá bom, então se a ministra Rosa está vendo, vamos acabar com o Código Penal, porque estabelecer como crime homicídio não impede que o homicídio aconteça. Estabelecer como crime o latrocínio, o estupro, seja o que for, não impede que aconteça, mas sim desestimula, e é para isso que se estabelecem os crimes no Código Penal. E indo aqui para o que a Fábio trouxe, gente, toda legislação penal, ela tem por base a visão moral da sociedade. Em um determinado momento histórico, se proibia e se criminalizava a bigamia, ou se criminalizava o divórcio. Hoje não é mais assim, porque a visão moral da sociedade mudou. Mas a legislação criminal, ela reflete a moral da sociedade. Hoje, claramente, as pessoas entendem que matar uma criança no ventre materno é errado. E isso tem que estar, é legítimo que isso esteja refletido na legislação. Como está hoje? Como está? Isso o que define isso é o princípio majoritário, é o princípio da democracia. Então, o Supremo, em nome de defender a Constituição, viola a Constituição e subverte a democracia, como a gente tem visto, infelizmente, em uma série de outros casos que têm sido julgados no Supremo Tribunal Federal. Esqueça tudo o que você sabe sobre mídia. Você vai ser Gazeta do Povo, uma nova perspectiva do noticiário que você vai provar agora.
Entrando no link ou no QR Code da tela, você vai pagar apenas R$1 pelos 6 primeiros meses de acesso ilimitado ao melhor jornal do Brasil. É isso mesmo que você ouviu, meio ano de acesso ilimitado à Gazeta pagando só R$1. Não perca a chance. Assim você aproveita notícias, vídeos, podcasts e colunas exclusivas do nosso time de colunistas. Alexandre Garcia, Nicolas Ferreira, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Luiz Ernesto Lacombe, Rodrigo Constantino e muito mais. Promoção Todos Gazeta. Os 6 primeiros meses saem por apenas R$1. A Gazeta decidiu que era hora de abrir as portas para o maior número possível de brasileiros. Esta é uma proposta por tempo limitado para novos assinantes. E o valor após o período promocional é de R$ 25,90 por mês. Se não gostar, você pode cancelar seu apoio quando quiser. Clique no link e assine agora.